Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Luciana e a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre conceitos iniciais do sistema imune. Só que eu queria fazer uma ressalva que eu falei que essa aula seria dividida em 2 videoaulas, né? Mas na verdade vão ser em 3, ok? Bem, então vamos lá. Meninos, o que é antígeno? Qual que é o conceito que vocês têm de antígeno? Antígeno, pessoal, é qualquer coisa que o sistema imune possa reconhecer. E eu quero ressaltar que reconhecer é diferente de atacar. Como assim? Olha, eu reconheço as minhas células, eu reconheço o que entra no meu corpo, como por exemplo, eu reconheço, o sistema imune reconhece, né? Tem que reconhecer os alimentos, os medicamentos, tem que reconhecer o vírus, a bactéria, mas nem tudo ele ataca. Já pensou se ele resolve atacar, Zezinho, o arroz com feijão que você come todo dia, Zezinho? Não vai dar certo. Você vai ter alergia ao arroz com feijão. Então, o que é antígeno? Qualquer coisa que o sistema imune possa reconhecer. O sistema imune reconhece, depois ele decide se ele vai atacar ou se ele vai tolerar, ok? Diante disso, eu posso falar para os senhores que nós temos 2 tipos de antígeno: antígeno próprio e antígeno não próprio, um antígeno estranho. O que é antígeno próprio? São as células do nosso corpo, as proteínas. Uai, Luciano, então a minha célula é um antígeno? Sim, e é chamado de antígeno próprio. Esse antígeno próprio, o sistema imune reconhece e deve tolerar, ok? Já o antígeno não próprio é que não é componente do nosso corpo, tudo que entra em contato com o nosso corpo. Então, um anel que eu ponho no meu dedo, um brinco, é antígeno. Né? Alimentos, medicamentos, micro-organismos são antígenos, ok? Esses antígenos se dividem em patogênico e não patogênico. Patogênico é o que adoece, não patogênico é o que não adoece. Então, brinco, arroz e feijão, né? O medicamento são antígenos não patogênicos. Já os micro-organismos, vírus, bactérias, são patógenos, ok? Será que todo micro-organismo que entra em nós causa doença é patogênico? Só que não. Muitos micro-organismos entram em nós e não causam, não nos adoece. Simplesmente eles infectam a gente, ok? Então, meninos, o que eu falei para os senhores? O sistema imune reconhece todos os tipos de antígeno, mas deve atacar somente os patógenos, os que causam sinais e sintomas. O sistema imune, então, tem que tolerar. É muito importante tolerar antígenos próprios e os outros antígenos não patogênicos. Então, entrou no corpo, o sistema imune reconhece e ele vai decidir se vai atacar ou se vai tolerar. O sistema imune, então, tem que ter a capacidade de discriminar o que é meu do que não é meu. Ele tem que discriminar o antígeno próprio do não próprio e tolerar esse antígeno próprio, ok? O que acontece, senhores, se o sistema imune deixar de tolerar esse antígeno próprio? O que acontece se meu sistema imune deixar de tolerar a minha tireoide? O sistema imune vai atacar e destruir a minha tireoide, ok? E aí surge, então, o que a gente chama de doenças autoimunes. Surgem doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, lúpus. Diabetes tipo 1, né, é uma doença autoimune mais comum, onde a pessoa destrói, o sistema imune dela destrói as ilhotas pancreáticas, as células beta, e aí deixam de produzir insulina. Então, na diabetes tipo 1, falta insulina. E é um problema imunológico, de perda de tolerância. Já a diabetes tipo 2, né, é um problema bioquímico, onde a pessoa produz a insulina, mas a insulina não funciona, que é resistência à insulina. Então, aí não precisa dar insulina para ele, ok? Então, a tipo 1 é que é a doença autoimune.
Esclerose múltipla. O sistema imune começa a atacar a bainha de mielina. E aí vai atacando os nervos brancos. Então, vai diminuindo a propagação do impulso nervoso. E pode afetar qualquer nervo, por isso que é múltiplo. Lúpus é uma doença eritematoso sistêmico. É uma doença autoimune sistêmica, onde a pessoa produz anticorpos contra o DNA dela, contra as proteínas estonas dela, ok? E aí gera inflamação em qualquer local. Doença autoimune não tem cura. Não tem cura, ok? É uma doença crônica, onde o sistema imune erra, deixa de tolerar um antígeno próprio e passa a atacá-lo, ok? E o que acontece se deixar de tolerar um antígeno não patogênico, não próprio, não patogênico? Como o brinco, vai surgir o quê? As alergias. Então, a gente tem, por exemplo, né, alergia à poeira. Coitada da poeira. O que a poeira fez de mal? Não é micro-organismo que tem ali, ok? Alergia ao camarãozinho. Aí a pessoa começa a atacar as proteínas do camarão. Tem gente que tem alergia ao relógio, ao brinco, né? A medicamento. E aí eu pergunto, né? Por que será que deixou de tolerar isso, né? Por que a pessoa desenvolve alergia a alguma coisa? Como é que é essa perda de tolerância? Por que será que a pessoa deixa de tolerar antígenos próprios e surgem doenças autoimunes? Até o final dessa aula, né? Desses conceitos iniciais, nós vamos aprender sobre isso, ok? Vale lembrar que tanto doença autoimune quanto alergia são respostas imunes exageradas, chamadas de hipersensibilidades. Então, são hipersensibilidades contra algo que não devia. Então, uma resposta imune errônea, é uma falha do sistema imune, uma falha de tolerância. Beleza? Meninos, nem todo antígeno é capaz de estimular uma resposta imune. Então, a gente não tolera? Não tem que tolerar o brinco, o relógio, o arroz e feijão. Então, nem todo antígeno ativa a resposta imune. Para a gente entender, né, por que surge doença autoimune, por que surge alergia, a gente vai ter que aprender outros conceitos, como imunógeno e epiteno. Esses conceitos estão divididos nessa aula e na outra videoaula, ok? Bem, o antígeno que gera resposta imune é chamado de imunógeno. Imunógeno, então, é aquele antígeno que vai estimular um linfócito e ele vai ser efetor, ele vai produzir anticorpos, por exemplo. Quem são os imunógenos? São aqueles micro-organismos que estimulam nossa produção de anticorpos naturalmente pela sua presença, ou seja, ao vivo e a cores. E também, né, além desses micro-organismos, existem as vacinas. As vacinas, elas são feitas com antígenos que são imunogênicos. Então, a vacina, ela mimetiza um antígeno natural, né, ela imita, e é capaz de estimular os nossos linfócitos para produzir anticorpos. Mas será que uma vacina é 100% imunogênica? Será que uma vacina consegue estimular a resposta imune de todas as pessoas que tomam ela? Só que não. Só que não. Por exemplo, a vacina da hepatite B, ela é 95% imunogênica. Significa que 95% das pessoas que recebem a vacina vão produzir anticorpos e 5% não vão produzir anticorpos. Por que isso? Porque nem todo antígeno é imunogênico para as pessoas. Existe a genética do indivíduo. E aí, quando a gente for estudar MHC, apresentação de antígeno, a gente vai compreender melhor isso. Então, o que é imunógeno para mim pode não ser para você. Então, por exemplo, se tem uma menina que tem alergia ao brinco, o brinco para ela é imunogênico. Mas para mim que não tem alergia, não é imunogênico. Compreenderam? Então, pessoal, nem todo antígeno tem a capacidade de estimular a resposta imune. Então, nem todo antígeno é imunogênico. E aí eu pergunto para os senhores, né? Por quê? O que depende disso, né? Nós vamos estudar que o que tem no antígeno que pode estimular a resposta imune. Essa estimulação vai depender do tipo de material que existe no antígeno, principalmente proteínas. As proteínas são mais imunogênicas que lipídios e carboidratos. E também nós temos que lembrar que os linfócitos
são leucócitos que têm receptores. E aí, para ele reconhecer um antígeno, tem que ter um encaixe entre a estrutura do material e o receptor do linfócito. Então, tem que ter uma estrutura tridimensional, tem que ter uma complexidade. Então, tudo isso leva-se em conta, né, para ter imunogenicidade. O tamanho, as cargas que existem, a estrutura da substância. Ok? Então, quais são as características de um bom imunógeno? O que uma molécula tem que ter para ser imunogênica? Quais são os pré-requisitos? Essa molécula, primeira coisa, ela tem que ser estranha ao nosso corpo. A pessoa, se começar a estimular, o antígeno próprio estimular o sistema imune, eu vou destruir minhas células, vai gerar doenças autoimunes. E se essa molécula for pequena, será que o sistema imune reconhece? Não. O sistema imune não reconhece moléculas pequenas. Na verdade, ele reconhece macromoléculas, peptídeos, que tenham tamanho grande e que tenham complexidade, que tenham uma estrutura terciária. Então, não adianta falar assim, olha, né, um lipídio, um carboidrato vai ativar, né, uma glicose vai ativar o sistema imune. Não, porque a glicose não tem tamanho, não tem complexidade. Ok? Então, as moléculas, o sistema imune tolera. Ele reconhece, pode reconhecer as macromoléculas e, no caso, principalmente as proteínas. Proteína tem estrutura terciária, quaternária. Já lipídios e carboidratos, eles têm uma estrutura mais linear, pequena, não complexa. Por isso que lipídios e carboidratos não são bons imunógenos, e sim as proteínas. Então, quando entra um vírus no nosso corpo, a gente não reconhece o vírus como um todo. O sistema imune reconhece as proteínas virais. Então, uma vacina tem que conter proteína do patógeno, ok? Outro conceito que a gente tem que aprender, meninos, se chama epítopo. Bem, pessoal, então, epítopo ou determinante antigênico é uma parte do antígeno que o sistema imune reconhece. Então, vejam as imagens aqui. Eu tenho um anticorpo, né, que tem essa fechadura para a bolinha aqui, tá vendo? E aqui eu tenho um antígeno, onde essa parte vermelhinha que vai encaixar aqui. Chave, fechadura. Essa parte vermelhinha é um pedaço do antígeno, que é reconhecido pelo anticorpo. Isso aqui, então, eu chamo de epítopo. Esse outro anticorpo, ele é diferente, tem especificidade diferente. E ele reconhece esse epítopo aqui desse antígeno. Olha aí, o anticorpo. Outro tipo de anticorpo que reconhece esse epítopo. Então, o anticorpo são proteínas de defesa que têm especificidade. Eles são específicos para um epítopo do antígeno. Bem, o sistema imune, então, não reconhece o antígeno como um todo, como eu mencionei. Ele reconhece só algumas regiões. Então, essas regiões que estão na superfície, por isso que é epi, né? Epítopo, epi, sobre, eu chamo de epítopo ou determinante antigênico. E quando o anticorpo gruda nesse antígeno, né? A gente tem uma ligação antígeno-anticorpo, que é bem estabelecida, formando o que a gente chama de imunocomplexo, ou complexo antígeno-anticorpo. Então, quando falar que o senhor formou um imunocomplexo, nada mais é que o anticorpo ligado ao antígeno, ok? E visualize aqui que não é um anticorpo só que pode se ligar no antígeno, pode ser vários anticorpos naquele antígeno. O mesmo antígeno, meninos, podem ter epítopos diferentes. Então, tá vendo meu linfócito aqui, ó? Olha os linfócitos, linfócito B. Ele reconhece o triângulo e a bolinha. Então, são dois epítopos diferentes. Então, eu posso ter dois anticorpos diferentes para combater aquele mesmo antígeno. Então, entra uma bactéria, eu não vou ter só um tipo de anticorpo contra aquela bactéria. Eu posso ter 2, 3. O que vai falar se vai ter 2, 3 ou mais? Ou um só? A genética do cidadão, do indivíduo. Porque eu, Luciano, consegui produzir esse triângulo, né? E o receptor de bolinha. Tem dois tipos de linfócitos aqui que combatem esse patógeno. Já Zezinho não tem esse da bolinha, só tem desse triângulo. Então, ele vai produzir esse anticorpo contra o triângulo.
Mas Maria não tem nenhum desses tipos de linfócitos B. Nenhum receptor assim que reconheça. Geneticamente, ela não conseguiu fabricar um linfócito com esse receptor específico. O que vai acontecer com a Maria? Ela não vai ter resposta imune para combater aquele antígeno. Não, pelo menos, em relação ao linfócito. Ok? Pessoal, será que antígenos diferentes podem ter epítopos semelhantes? Ou aquele epítopo bolinha só está naquela bactéria? Olha isso aqui. Olha essa imagem. São 3 proteínas diferentes. Proteína A, B e C. Então, imagine que essa proteína A é do patógeno A, essa proteína B é do patógeno B e essa proteína C é do patógeno C. Observe aqui, olha. Tá vendo? Essa região da proteína são proteínas diferentes, mas ela tem uma pequena sequência em comum que dá um dobramento e uma complexidade que é comum aos dois. Então, esses epítopos são semelhantes. Então, se eu tenho um linfócito que reconhece isso aqui, ele vai produzir anticorpo contra esse negocinho aqui, mas esse anticorpo depois é capaz de se ligar a essa proteína aqui também e me defender. Então, o anticorpo me protegeu contra essa proteína e depois contra essa. Já essa proteína C aqui não tem nada em comum com as outras duas, ok? Então, antígenos diferentes podem sim ter epítopos semelhantes. Então, o que é anticorpo? Anticorpo, meninos, é a proteína que nos defende. E a gente aprende que ela é específica. Só que ela é específica não contra o antígeno, mas contra um epítopo. Por quê? Eu não falei agora que o anticorpo contra a proteína A também combate a proteína B, desde que tenha epítopos semelhantes? Então, vamos pensar a seguinte situação. Entrou uma bactéria A e você fez um anticorpo contra ela. E existe aí, né, no meio ambiente, 10 bactérias diferentes que têm aquele epítopo. Significa que seu sistema imune já está apto a combater 10 bactérias diferentes. Olha que maravilha. Então, o anticorpo, ele não combate apenas um antígeno. Né? A especificidade dele não refere-se a um antígeno, refere-se a um epítopo. Se esse epítopo tiver em 10 partículas diferentes, 10 micro-organismos diferentes, aquele anticorpo é capaz de combater 10 antígenos diferentes. Muito bom, não é isso? Muito, muito bom. Então, pessoal, o anticorpo pode combater, né, 2 antígenos diferentes ou até mais, desde que eles tenham epítopos semelhantes, ok? Então, isso é bom. Um anticorpo pode combater mais de um antígeno, desde que tenha o encaixe lá para aquilo, tem epítopos semelhantes. Isso, na imuno, a gente chama de reação cruzada. Reação cruzada é a capacidade do anticorpo reagir com diferentes antígenos que tenham o mesmo epítopo, que compartilham o epítopo. Isso parece ser bom, né? Na maioria das vezes, sim, mas tem situações que isso não é bom. Será quando que uma reação cruzada não é boa para nós? A gente vai continuar vendo isso na próxima aula, no próximo vídeo que eu vou encaminhar para vocês, ok? Referências e peguem a apostila que eu enviei para vocês. Essa apostila, ela é muito boa, no sentido que ela está esmiuçada numa linguagem mais facilitada para vocês do que o ABAS inicialmente, ok? Até breve, então. Abraços.